O Juquinha, né? Inconcebivelmente muito, muito querido, todo mundo ama, graças a Deus. Foi meu primeiro trabalho, morei 1 ano na Serra do Cipó, na maior simplicidade, tentando viver realmente como ele vivia, totalmente integrada naquela natureza maravilhosa, silenciosa, pássaros, a água do rio era onde eu tomava banho, uma casinha de fogão de lenha, convivendo com cobras e lagartixas, que eram os animais que tinham lá. Ele está deteriorando muito. Ainda está em tempo de restaurar, porque a restauração não faz milagre. As igrejas estão sempre sendo restauradas, né? Os monumentos na Europa, sempre, com frequência. No caso do Juquinha, eu acho que o trabalho de prevenção seria de 5 em 5 anos, o ideal, porque ele é muito exposto à intempérie. O Juquinha, para mim, é a lembrança da minha infância, porque eu passava férias na casa dos meus avós, Dona Alice e seu Tião, em Conceição. E ele sempre andando pelas montanhas, às vezes na beira da estrada, pedindo ajuda, pedindo um fósforo, pedindo pão, o que se tinha se dava para ele. E ele também, o que ele tinha, ele dava. Quantas vezes a gente não queria flor, ele jogava dentro do carro, sabe? Então ele era um velhinho pequenininho, muito pitoresco, muito generoso. Um outro casinho que tem, que eu já escutei dele, é o seguinte, que ele elogiou uma comida que eles estavam comendo. Vai lá para você comer conosco? Aí ele falou assim, não, eu vou sim comer. Eu estou doido para comer um conosco. Isso era sempre falado. O Juquinha viveu porque passou uma loba lá e deu mamar para ele. Que ele comia de tudo. Comia cobra, comia escorpião, comia aranha, lagartixa, sabe? Que eram os outros tipos de alimento que tinha lá. Que ele morreu 2 vezes. Que ele realmente já tinha morrido, que ficou num quartinho lá, que o quartinho dele era tipo um pouco maior do que a cama. A casinha era super baixinha, com tudo arredondado, que era feito com o barro de lá, né? Era feito de barro. E então que quando eles já pegaram ele para levar, para enterrar, que ele abriu o olho e estava vivo. Mas aí passou uns 2, 3 dias, ele deitou de novo. E aí foi quando enterraram. Eu, com essas impressões que eu tive, quando eu fui chamada para perguntaram o que eu achava dessa ideia de fazer e tal, é claro, vamos fazer. Então eu fiz a maquete e fiz também a poesia. José Patrício, o Juquinha das Flores, brotou da serra, humana flor, bença, compadre, ó o fosque, fósforos, o corujão, o chupa-ovo, o ermitão, o sempre-viva, o anão da Lapa, mamou na loba, comia escorpiões, foi picado por 100 cobras, tem mais de 100 anos, a lenda do cipó, orquídea rara, o imortal Juquinha das Flores. Então eu fui na Fazenda Palácio e lá eu pedi ao dono se ele tinha um lugarzinho lá para eu morar, para fazer o trabalho. Então ele ofereceu uma casinha caindo um pouco, aos pedaços, e o pessoal fez o ateliê para mim de palha, porque em Morro do Pilar tem a tradição de ter um coqueiro que tem uma palha, muita gente faz casa lá assim, com essa cobertura. Então eles fizeram essa cobertura para mim, me mandaram 2 caminhões de argila, e aí eu fiz o trabalho ampliando as medidas da maquete, a estrutura de madeira. Teve uma pessoa que foi lá me ajudar nisso, fez essa estrutura de madeira, eu preenchi com argila através da técnica italiana de construção de escultura. Depois eu chamei o seu Antônio Portilho. O seu Antônio Portilho, ele trabalhava no IEFA. Ele era a pessoa que tirava forma, sanca de
de várias obras que precisavam ser reproduzidas enquanto patrimônio histórico, e fez essa forma para mim. Foram 26 partes, depois ele fez a fundição, também 26 partes, em cimento. Depois nós conseguimos, eu e ele, conseguimos um caminhão que nos ajudasse a levar as partes lá para o lugar onde foi oferecido para instalar, porque existia uma ideia de colocar na beira da estrada, através de um arquiteto, Ronaldo Rajão. Eu tive o apoio para colocar ele onde ele está hoje. Por quê? Porque ali o Juquinha ficou exatamente como eu queria. A escultura, o horizonte infinito, a natureza, que era onde ele viveu. Então ficou um trabalho completo, né? Um trabalho totalmente integrado à natureza. E ainda com o fato de ser no chão, né? O fato de ser no chão é um trabalho de interferência de participação popular. Então, quer dizer, quem quiser chegar perto dele, abraçar, pôr a mão, tocar, consegue. Isso aí é que eu acho que é muito bom, né? Muito importante, porque as pessoas interagem e conseguem sentir ali o calor humano. Ele foi colocado num local, como eu falei, de muita variação de temperatura. Isso, inclusive, quando eu estava lá na instalação, a gente prova concreta disso. Ao mesmo tempo que tem neblina, vem o sol, passa um pouco, está chovendo, vem neblina de novo, vem vento, muito vento. Isso promove umidade, aumento da temperatura do material, seca com vento, à noite esfria demais. Então, isso agride a ferragem e o cimento, porque promove dilatação. Então, já foi feito 2 restaurações nele. Ele tem 36 anos. Já foi feito 2 restaurações. Uma que eu já fiz, né? Paguei, banquei. A outra foi através de uma verba da CEMIG, através do prefeito José Fernando de Conceição. E isso foi em 2002. Quer dizer, já tem 20 anos que não foi feita novamente, né? Então, hoje, a situação dele realmente está além da questão estrutural. Por quê? Vamos dizer assim, a pele dele, que é aquela primeira camada de nata de cimento, está sendo atingida, tá? E é o mais importante, é o que o público vê, que é como se fosse a parte final, é a parte que grava os detalhes, a expressão, né? Então, essa parte é a principal. Essa, inclusive, é a mais difícil de restaurar, porque o material é cimento, ele é relativamente frágil nesse aspecto, né? Quando a camada é muito fina, ele não aceita muito vento. Então, eu digo que ele realmente está sofrendo lesão.